Olá, hoje, dia 15 de maio de 2020, poderia dizer que o Brasil hoje vive uma situação pandêmica com uma tríplice virologia, repito, tríplice virologia, onde a primeira já é de conhecimento público, né, o Covid-19, na qual participamos aí de um contexto mundial. O Brasil, a cada dia que passa, cresce a nossa situação, o nosso caos na saúde, de maneira exponencial. E vale lembrar, né, que o governo federal, em nenhum momento, no início dessa situação, uma vez detectada, nós não criamos aí um gabinete de crise, como outros países o fizeram, ou seja, é uma guerra bacteriológica. E nós não tivemos aí a iniciativa, né, o governo não teve, de criar um gabinete de crise, um gabinete de guerra para enfrentar essa situação. Né? Tivemos aí a dependência de um ministro, que era o Mandetta, e hoje acabamos de ouvir a notícia de que o Taish também saiu do governo, não aguentou a pressão dentro do seu ponto de vista técnico, e acabamos de saber, de ouvir essa notícia de que ele também saiu. Ou seja, nós estamos aí dentro de uma situação do empurra-empurra, ficando na mão dos governadores e prefeitos tomarem as decisões reais. Algo parecido, né, com alguns países, mas não formamos, em momento algum, um gabinete de crise que seria o essencial do ponto de vista de uma liderança na cabeça do governo federal, e daí sim decisões a nível nacional. Essa tríplice virologia seria então o vírus do Covid. O segundo vírus é a nossa política, né? Nós estamos aí mais do que nunca com uma judicialização tanto do legislativo quanto do executivo. Tudo que se faz que não se consegue aprovar no Congresso, no nosso Congresso, leva-se ao STF, para que o STF, aí, como um terceiro poder, decida pela nação, decida pelos nossos políticos que não conseguem chegar a um consenso. Haja visto, né, os seus interesses daqui, interesse da acolá, tal, e fica na mão dos nossos 11 ministros do STF decidir. Assim como o Executivo. Vale lembrar que semana passada o presidente conseguiu convocar aí industriais de todo o país, né, empresários, onde disse que representava quase que 45% do nosso PIB, né, geração de riquezas, 45% do PIB estavam nessa reunião, e ele de repente leva, né, toda essa comitiva, vão a pé, atravessam a Praça dos Três Poderes, e vão lá ter, né, com o ministro do STF, que não esperava, não estava na agenda do Toffoli. O Dias Toffoli foi pego de surpresa e ali foi exposto para ele toda uma situação do ponto de vista do próprio presidente, né, quanto dos empresários, das indústrias, de tudo que está doente, né, conforme as palavras, todo mundo estava doente, né, a indústria está doente, é claro, e esperava-se que o Dias Toffoli fosse fazer um pronunciamento, né, em defesa dessas situações, e ele mais do que sabiamente colocou uma posição mais do que política de que essa decisão ela vem dos estados e municípios, pertence aos governadores e aos prefeitos, e antes de tudo, o governo federal teria que ter tido uma política, né? Aquilo que eu disse anteriormente, um gabinete de crise para traçar diretrizes e enfrentar o Covid-19. Então, essas situações, né, de judicialização, que já aconteceu no passado, fica na mão do STF para decidir contra gosto, porque na verdade deveria estar lá junto com os 513 deputados federais e os 81 senadores, para se decidir de comum acordo, e não esperando a decisão de um juiz ou de 11 juízes do STF. Essa não é a situação. O fato é que 2020, né, a economia, o Paulo Guedes tinha toda uma agenda traçada após 2019 ter conseguido passar a revisão aí, a reforma previdenciária, um tanto que de leve, podia ter sido mais profunda, né? Mas não atacaram profundamente a questão do setor público, do funcionário público, por questões políticas. Mas a economia poderia ter sido muito maior. E foi transferido agora para 2020 programas que seria, dentro daquela agenda, a reforma tributária, a reforma administrativa, uma reforma do Pacto Federativo para socorrer realmente, para transferir
para os estados e municípios aquilo que lhe é de direito. A geração de riqueza nos estados e nos municípios tem que ficar aqui embaixo e não ir para Brasília e depois voltar sobre migalhas, sobre negociações políticas, através do Ministério A, B, C, D, em troca, em favores. Que essa é realmente a nossa doença. Esse é o pior vírus que temos, desde 1988. Esse vírus prevalece no país, essa negociação, essa dependência, tendo sempre governadores e prefeitos se endividado, e vez por outra vai aquela curriola, com o pires na mão, se reunir lá com eles em cima, não somente agora, mas anteriormente, e pedir mais dinheiro, renegociar dívidas, ou seja, todo mundo ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Ninguém é preso nesse país, nenhum governador, nenhum prefeito é preso. E a lei, quando foi feita, impunha restrições, severos castigos em cima dos estados. Mas a gente ainda passa a mão na cabeça dos governadores. Pobrezinho, vamos ajudar, porque senão o sistema público entra em caos. Quem vai sofrer seria o funcionalismo público. Mas devido às roubalheiras, vamos tapar o buraco. Sérgio Cabral levou o Rio de Janeiro à bancarrota. Ficou lá o estado falido. Os herdeiros tá aí tentando fazer alguma coisa, negociando e ganhando algumas negociações do governo federal. Ou seja, o governo federal socorrendo a má administração do setor público, quer seja de estados e municípios. Então tentava-se, dentro do plano do Guedes também, essa questão da reforma tributária, a transferência de mais dinheiro, tá certo? A questão da cessão onerosa do petróleo, que iria encher mais de bolso a nível de royalty, de distribuição para estados e municípios que pertencem, o petróleo pertence, é do solo, é do país. Mas estamos aí com esse Covid-19, não sabemos até quando o país está passando por esse aperto, situações essas e aquelas, a nossa situação piorando. Basta ver o dólar foi desvalorizou o nosso real em quase 47% desde janeiro. 47% a nossa moeda foi desvalorizada. Ou seja, nossas reservas cambiais e outras riquezas do Tesouro Nacional estão desvalorizadas em quase 47%. Tá certo? Outros países aconteceu o mesmo, mas nós estávamos tentando nos refazer. Os planos do governo, os planos do Paulo Guedes era essa reforma do Estado, era colocar o país em situações, impondo diretrizes como um acordo aprovadas pelo Congresso, dentro de uma visão de um Estado moderno. O Estado, o governo federal, longe da administração estadual e municipal, mas passando para eles os tributos pagos pelo povo, gerados nos municípios e nos estados, como é em outros países culturalmente mais adiantados que nós, ou seja, mais ricos, e com uma cultura bem adiantada e sadia. A gente ouve então jornais, televisão, a mídia mostrando aí a situação caótica dos setores, de vários setores. O setor automobilístico, por exemplo, está com o pires na mão pedindo dinheiro para renegociar dívidas, injeção de dinheiro pelo BNDES e por um pool de bancos em quase 20 bilhões de reais a serem negociados para salvar a nossa indústria automobilística. Sem garantias, esse é o problema. O pool de bancos não está conseguindo garantias das matrizes. Por quê? As matrizes estão em situação idêntica. Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Coreia, todos estão segurando dinheiro. Suas matrizes não podem, então, bancar uma situação caótica aqui nesse país, das suas subsidiárias. O setor de aviação civil também. A Avianca, a Gol, Latam, também estão com o pires na mão pedindo dinheiro. É claro, França, Inglaterra, Estados Unidos, todos eles já fizeram um plano de ajuda ao seu setor de aviação civil. E aqui também tem que sair, vai sair, porque estão negociando dinheiro com o BNDES e alguns bancos também. E o setor automobilístico, que com certeza não vai conseguir manter por
por um período maior de paralisação dessa nossa situação do Covid-19, seus funcionários, a sua linha de montagem. Infelizmente haverá demissões. Não tem como conter essas demissões, como já ocorreu. A princípio de março, abril ainda, quando o governo não tinha anunciado a ajuda, né? A ajuda sobre a questão de funcionários serem demitidos, injeção de dinheiro, empréstimo a baixa taxa de juros. Infelizmente haverá essa situação. E por isso que o país precisa de lideranças fortes. Nós precisamos de gente forte que consiga, dentro de um raciocínio de contexto mundial, colocar o país de volta às suas atividades com segurança, com previsibilidade, dando a todos nós proteção, saúde e trabalho. Mas estamos numa situação realmente com uma tríplice pandemia, né? Uma tríplice virologia. Esse é o meu ponto de vista.